Débora e eu tenho 28 anos. Sou mãe do Guilherme, de 4 anos. Tive o Guilherme aos 24 anos e fui convidada pra gente bater um papinho sobre amamentação. Eu vim aqui pra contar o meu relato de como foi essa experiência pra mim. O lado real da história, né? O que ninguém conta. O Guilherme, ele nasceu prematuro. Eu tinha apenas 30 semanas de gestação e devido a vários problemas que eu estava passando na época, estava passando por uma depressão, ele acabou nascendo com 30 semanas. Diferente de muitas mães que logo de início já pega o bebê no colo, já troca a primeira fralda, dá o primeiro banho. Esse período foi mais longo pra mim, assim. O Guilherme, ele ficou internado, ele foi entubado, ele ficou um tempinho na UTI neonatal e eu também não podia amamentar o meu filho. Ele tinha uma sonda que vinha do nariz e até o estômago e era por essa sonda que ele era alimentado. Então ele tomava o leitinho dele através dessa sonda. O que acontecia? Eu tirava o meu leite e aí o meu leite ia pra ele. Se alimentava dessa forma. Pra eu começar a amamentar o Guilherme, eu tive que esperar um tempo até ele conseguir engolir sozinho, aprender a fazer esse processo sozinho, pra que eu pudesse colocá-lo no peito. Então demorou um tempinho. Quando finalmente chegou a hora de tirar a sonda, eu estava lá na UTI, ansiosa, esperando. Ele ia tirar a sonda e eu ia poder amamentar meu filho pela primeira vez. Eu tava muito ansiosa. Eu acho que, como a maioria das mães, a gente cria uma super expectativa desse momento, né? Porque é pintado pra gente um quadro de que vai ser um momento maravilhoso, de que vai ter uma conexão incrível e que vai ser, assim, um sonho. Vai ser aquele conto de fadas, né? Minha enfermeira trouxe o Guilherme e eu coloquei o Guilherme no meu peito e doeu. Doeu muito. Foi assim um momento que eu falei, meu Deus! Gente, eu não sabia que doía demais. Foi difícil, mas eu precisava amamentar o meu filho. Como o Guilherme ainda estava internado, ele ainda estava na UTI por ter sido um bebê prematuro, eu tive ajuda profissional, assim, em peso. Fonoaudiólogas, enfermeiras, estavam todas lá para me ensinar como eu devia amamentar o meu filho. Eu tive a instrução sobre como fazer a pega correta, tudo bonitinho. Ok. Começamos esse processo doloroso. Eu tinha muito leite, então eu tinha que amamentar o Guilherme e tinha que tirar leite. Eu tinha bastante leite. Nesse processo, depois de um tempinho amamentando, descobriram no Guilherme uma intolerância à proteína do leite. Eu fiquei bem preocupada na época e os médicos conversaram comigo e falaram: olha, mãe, a gente precisa saber se o problema do Guilherme é o leite que tá vindo de você ou que você está comendo, a sua alimentação. E aí eu tive que fazer uma dieta, zero lactose, então eu não podia tomar leite e nenhum tipo de derivado, e eu tinha que evitar qualquer coisa que pudesse conter leite. O que foi bem difícil para mim, porque eu amo leite, então foi um sacrifício gigantesco, mas que eu tive que fazer. Doces, bolachas, iogurtes, sem nada. Nada. Fiz a dieta por um período estipulado e voltei a amamentar o Guilherme. E não deu certo. Não deu certo, o Guilherme ainda passava muito mal e os médicos resolveram entrar com uma fórmula, uma proteína hidrolisada sem lactose. Quando eles me vieram com essa notícia de: mãe, você não vai poder amamentar porque o bebê, ele não aceita esse leite, ele passa muito mal e a gente vai ter que introduzir essa fórmula, eu fiquei arrasada. O meu chão, assim, desabou. E eu fiquei muito mal na época, eu chorava muito, porque eu me sentia uma inútil, uma incapaz, assim. Eu era mãe de um bebê prematuro e que eu não tinha nem a capacidade de alimentar, de manter meu filho vivo. Foi assim, nossa, parecia que foi a pior notícia do mundo pra mim, assim. E eu já tava passando pela depressão, eu já tava passando por um momento difícil, então isso tudo foi juntando e se transformando numa bola de neve. Na época eu já fazia terapia, eu já me cuidava. Fazendo terapia, eu falava sobre essa angústia de: poxa vida, eu queria tanto amamentar meu filho e eu não consigo, eu não posso. E fui trabalhando isso e aprendendo que às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente espera. As coisas tendem a acontecer diferente. E a gente precisa ter maturidade para aceitar que as coisas fluam por um caminho diferente. E aí eu fui trabalhando isso e aceitando. Por fim,
tive que abrir mão da amamentação e aceitar que tudo bem, meu filho ia tomar fórmula e isso ia ser o melhor pra ele naquele momento. O Guilherme saiu da maternidade, a gente foi pra casa e a gente tomava fórmula, fazia fórmula, acordava de madrugada, ia lá, preparava a fórmula, dava pro Guilherme e fomos fazendo tratamento com a gastroenterologista. Esse tratamento a gente ia fazendo os exames, ia fazendo os procedimentos que ela pedia, tudo bonitinho. E um deles era ir inserindo aos pouquinhos o leite para ver a aceitação dele. Por fim, a gente foi inserindo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E o Guilherme pôde voltar a tomar meu leite, porque a intolerância dele era por causa da prematuridade. Então eu pude finalmente voltar a amamentar. Só que quando eu quis voltar a amamentar, o Guilherme já estava acostumado com a mamadeira. Foi outro sacrifício. Fazer o Gui mamar de novo no peito e é um esforço muito maior para um bebê. Tentei muito, me esforcei muito. A gente intercalava, né, mamadeira e peito, como a médica tinha sugerido, para ver se ele aceitava, mas ele não aceitou. Ele não quis saber do meu peito, ele desistiu rápido e chorava, queria mamadeira, tava com fome e eu tive que dar mamadeira. Só que nessa fase eu já tinha aceitado que tudo bem. Às vezes isso acontece. Tive colegas, amigas, meninas da faculdade que também tiveram filhos na mesma época e tem relatos incríveis da amamentação, como foi lindo e como foi maravilhoso. Só que o importante pra mim foi não me espelhar, sabe? Porque eu entendi que cada mãe é uma mãe diferente e que a gente tem históricos diferentes e que as coisas acontecem pra gente de formas diferentes. E tudo bem acontecer de formas diferentes, e tudo bem se a sua experiência não foi maravilhosa. Tudo bem se a sua experiência não foi igual a sua amiga, que teve o bebê e foi um parto humanizado lindo, e a amamentação foi linda. Tudo bem, acontece. A sua não foi? Ok. Eu acho que o importante é a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance e dar sempre o nosso melhor. O importante é que os nossos filhos estejam bem, saudáveis, felizes, e que a gente também esteja bem, saudável, a gente se aceitar e aceitar que a gente não é perfeita. Somos mães, a gente se esforça todos os dias, mas não somos perfeitas e nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente idealiza, né? A gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real. E às vezes a gente cria expectativas e acaba se frustrando. No meu caso, eu criei infinitas expectativas sobre a amamentação, maternidade. Só que com o passar do tempo a gente vai vendo que, sabe, não é bem assim. As coisas acontecem diferente para cada uma de nós. E tá tudo bem. Hoje o Guilherme, ele vai fazer 4 anos já. E ele é super saudável. Ele super aceita leite, ele adora leite, inclusive derivados. Graças a Deus, a gente passou por essa fase, a gente conseguiu superar essa fase e ele tá ótimo. Eu estou esperando meu segundo filho, uma filha, na verdade. E é óbvio que eu crio infinitas expectativas sobre amamentação, sobre maternidade com ela também. Mas consciente de que as coisas podem mudar o rumo e podem ser diferentes daquilo que eu planejei, daquilo que eu estava esperando. E eu acho que isso é o mais importante, a gente se permitir errar e permitir que as coisas às vezes não deem certo. Tudo bem, a gente dá um jeito depois e a gente conserta e a gente faz dar certo do nosso próprio jeito. Não se preocupem se a sua experiência com a amamentação não foi a mais linda do mundo. O mais importante é que você tá dando o seu melhor e você tá sendo uma mãe incrível, pode ter certeza.